Reconhece esta sensação? Num dia, está cheio de energia, pronto para conquistar o mundo. No outro, só quer ficar deitado a olhar para o teto. Ora é aquela vontade súbita de chorar, ora uma irritabilidade que não se explica, ora aquela atração irresistível por doces. Parece que o seu humor e bem-estar vivem a sua própria vida, totalmente imprevisível. E se eu lhe dissesse que os culpados podem ser os maestros invisíveis do seu corpo, as hormonas, e que o comando mais potente para as gerir está exatamente no seu prato? Neste vídeo, não vamos usar termos médicos complexos, nem falar de comprimidos milagrosos. Vamos, sim, desvendar como a comida do dia a dia pode afinar o seu equilíbrio hormonal, devolvendo-lhe energia e estabilidade. Vai descobrir quais os alimentos que podem arruinar o seu balanço e quais os que o podem restaurar. Prometo. Depois de assistir, vai olhar para o seu frigorífico com novos olhos. Pronto, para descobrir o segredo. Antes de entrarmos nos alimentos específicos, vamos perceber por um momento o que são as hormonas. Imagine um serviço de correio extremamente complexo dentro do seu corpo. As hormonas são as mensagens que uns órgãos enviam a outros, dizendo-lhes o que devem fazer. Elas regulam absolutamente tudo, do seu humor e apetite ao ciclo menstrual e à qualidade do sono. Nas mulheres, os atores principais neste sistema são o estrogênio e a progesterona. A sua dança harmoniosa garante um ciclo regular e o bem-estar geral. Mas há outros intervenientes cruciais: o cortisol, a hormona do estresse, que pode sabotar tudo, e a insulina, que gere os níveis de açúcar no sangue. Quando todos estes carteiros trabalham em sintonia, sente-se ótima. Mas basta que um deles comece a falhar, e todo o sistema desmorona. É por isso que compreender a base do seu funcionamento é essencial para saber como as pode apoiar através da alimentação. Vamos começar pelo básico, pelo fundamento. O primeiro e mais essencial elemento para a construção de hormônios saudáveis é a proteína. Muitas mulheres, na tentativa de emagrecer, acabam reduzindo drasticamente o seu consumo. E isso é um erro gravíssimo. Os hormônios, por sua natureza, são estruturas complexas. Para criá-los, precisamos dos tijolos, ou seja, os aminoácidos que só conseguimos obter através da proteína. Se esses aminoácidos estão em falta, o edifício do nosso sistema hormonal se torna frágil e instável. Ingerir proteína de qualidade em todas as refeições ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, e essa estabilização, por sua vez, mantém o hormônio insulina sob controle. Isso evita picos repentinos de energia e aquela incontrolável vontade de comer doces. Imagine que você está construindo uma casa. Sem a quantidade certa de tijolos, ela simplesmente não se sustenta. O mesmo acontece com a sua produção hormonal na ausência de proteína. Por isso, alimentos como frango, peixe, ovos, leguminosas e tofu não são apenas comida. Eles são o material de construção essencial para a sua saúde e bem-estar. Eles precisam ser a base da sua alimentação diária. Vamos agora focar-nos nas gorduras. Durante décadas, fomos ensinados a temê-las, rotulando-as como as grandes inimigas da nossa silhueta. No entanto, para a saúde feminina, as gorduras são das nossas maiores aliadas. Especialmente quando o assunto são as hormonas. Hormonas essenciais como o estrogênio e a progesterona pertencem à classe dos esteroides, e a matéria-prima para a sua produção é o colesterol, que, claro, obtemos das gorduras. Sim, ouviu bem. Ao excluir as gorduras saudáveis da sua dieta, está literalmente a privar o seu corpo dos materiais necessários para criar as hormonas femininas mais importantes. É o mesmo que tentar pôr um carro a trabalhar sem gasolina. Os ácidos gordos ômega 3 e ômega 9, presentes em alimentos como o abacate, azeite, nozes e peixes gordos, têm um poderoso efeito anti-inflamatório. E a inflamação crônica é um dos principais orquestradores do caos hormonal. Por isso, esqueça o medo das gorduras. O seu objetivo deve ser selecionar as fontes certas
e torná-las uma parte indispensável e regular da sua alimentação. Passando aos carboidratos, o segredo, ou o perigo, mora nos detalhes. Os carboidratos são o principal combustível para o nosso corpo, mas nem todo combustível é igual. Imagine que você está tentando acender uma lareira. Você pode jogar papel. Ele vai pegar fogo rapidamente, mas vai queimar em 1 segundo. Ou você pode colocar um bom pedaço de lenha, que vai queimar de forma lenta e constante. Pois bem, os carboidratos simples, açúcar, farinha branca e doces, são esse papel. Eles provocam um pico repentino de açúcar no sangue, forçando o pâncreas a liberar uma dose maciça de insulina. Essa montanha-russa de insulina leva, com o tempo, a resistência à insulina, à inflamação e, nas mulheres, a problemas na ovulação. Já os carboidratos complexos, grãos integrais, vegetais e leguminosas, são aquela lenha robusta. Eles liberam energia lentamente, mantêm os níveis de açúcar estáveis e nutrem as bactérias boas no intestino. A escolha dos carboidratos certos é a chave para ter energia constante e manter os hormônios em equilíbrio. Vamos falar sobre o herói silencioso da nossa saúde, a fibra. Muitas vezes, ouvimos falar dela no contexto da digestão, mas o seu papel no equilíbrio hormonal é simplesmente colossal. Isto é particularmente importante no metabolismo do estrogênio. O nosso corpo não deve apenas produzir hormonas, mas também eliminar eficazmente o excesso delas depois de estas cumprirem a sua função. Este processo acontece no fígado e no intestino. A fibra, sobretudo a solúvel, funciona como uma esponja. Ela liga-se ao estrogênio já usado no intestino e ajuda a removê-lo em segurança do organismo. Se a ingestão de fibra na dieta for baixa, este lixo pode ser reabsorvido para a corrente sanguínea, levando a uma condição conhecida como dominância de estrogênio. Isto manifesta-se através de menstruações dolorosas, TPM, tensão pré-menstrual, e pode até aumentar o risco de certas doenças. Portanto, vegetais, frutas, cereais integrais, leguminosas e sementes não são apenas um acompanhamento, são o seu serviço de limpeza interna. Passemos agora a um mineral que podemos, sem receio, chamar de o mineral da tranquilidade feminina. E esse mineral é o magnésio. As estatísticas mostram que uma percentagem enorme de mulheres sofre de deficiência de magnésio. Pense bem, este nutriente participa em mais de 300 reações bioquímicas essenciais no nosso corpo. Para a saúde hormonal, ele é absolutamente indispensável. Em primeiro lugar, o magnésio ajuda a regular os níveis de cortisol, a chamada hormona do estresse. Ele acalma o sistema nervoso, melhora a qualidade do sono e apoia-nos na gestão dos desafios do dia a dia. Em segundo lugar, o magnésio desempenha um papel fundamental no alívio dos sintomas do SPM, a síndrome pré-menstrual. O magnésio relaxa a musculatura lisa, o que pode atenuar significativamente as cólicas menstruais. Além disso, participa na produção de serotonina, a nossa hormona da felicidade, auxiliando no combate às alterações de humor que surgem antes da menstruação. Sementes de abóbora, amêndoas, espinafres e chocolate preto são fontes deliciosas e acessíveis deste mineral incrível. Vamos conversar sobre as verdadeiras operárias do nosso corpo. As vitaminas do complexo B. É uma família inteira de vitaminas, e cada uma delas tem um papel essencial na nossa orquestra hormonal. Para as mulheres, a B6 e a B9, também conhecida como folato, são particularmente cruciais. A vitamina B6, por exemplo, participa diretamente na produção de progesterona. Este é o hormônio da segunda metade do ciclo, fundamental para promover a calma, a preparação uterina e o bom humor. A falta de B6 pode encurtar essa segunda fase e, consequentemente, agravar muito os sintomas da TPM. O complexo B também é indispensável para o nosso fígado, garantindo uma desintoxicação eficaz e eliminando o excesso de estrogênio. Pense neles como os operários qualificados da nossa fábrica de processamento hormonal.
Sem eles, a produção para e os resíduos, ou seja, as toxinas, acumulam-se. Cereais integrais, vegetais de folha verde, ovos, carne e leguminosas. É aqui que encontramos estes ajudantes indispensáveis. Se o magnésio é o mineral da tranquilidade, o zinco é, sem dúvida, o mineral da beleza e da fertilidade. O seu papel na saúde feminina é muitas vezes subestimado. O zinco é absolutamente crucial para o funcionamento ideal de todo o sistema endócrino, incluindo a hipófise, que funciona como o principal centro de comando dos nossos ovários. Ele regula a produção das hormonas folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH, essenciais para o amadurecimento do óvulo e para a ovulação. É por isso que manter níveis adequados de zinco é vital para um ciclo menstrual regular. Além disso, o zinco tem fortes propriedades anti-inflamatórias e regula a atividade das glândulas sebáceas, tornando-o o principal aliado no combate à acne hormonal. É também fundamental para a saúde da tireoide, pois ajuda na conversão da hormona inativa T4 na sua forma ativa, a T3. Ostras, carne vermelha, sementes de abóbora e lentilhas. Certifique-se de incluir regularmente estes alimentos na sua dieta. O próximo na lista é a vitamina D. É frequentemente apelidada de vitamina do sol, mas na verdade, devido à sua estrutura e funções, assemelha-se mais a uma hormona. E a sua influência no nosso sistema endócrino é enorme. Encontramos receptores de vitamina D em praticamente todos os tecidos do organismo, incluindo os ovários, o útero e a hipófise. Isto demonstra o seu envolvimento direto nos processos reprodutivos. Um nível suficiente de vitamina D está associado a uma melhoria na sensibilidade à insulina, o que é crucial para mulheres com síndrome do ovário poliquístico, ou SOP. Também modula o sistema imunitário e ajuda a reduzir a inflamação. A deficiência desta vitamina, que é extremamente comum, sobretudo nas nossas latitudes, pode estar ligada a desregulações do ciclo, problemas de fertilidade e até a deterioração do humor. A melhor fonte é o sol, mas peixes gordos, gemas de ovo e produtos fortificados também dão o seu contributo. Agora vamos passar para grupos específicos de alimentos, e o primeiro da nossa lista é a família das crucíferas: brócolos, couve-flor, couves de Bruxelas, repolho e rúcula são verdadeiros super-heróis quando se trata de saúde feminina. A sua arma secreta é um composto chamado indol 3-carbinol, que no nosso organismo se transforma em diindolilmetano, ou, abreviadamente, DIN. Parece complicado, mas a sua função é simples. O DIN ajuda o nosso fígado a metabolizar corretamente o estrogênio. Ele contribui para a conversão de formas de estrogênio mais agressivas em formas mais fracas e seguras, e acelera a sua eliminação. Isto ajuda a prevenir a dominância estrogênica e os problemas de saúde associados. A propósito, existe um mito de que as crucíferas são prejudiciais para a tireoide, mas estudos mostram que, para que isso aconteça, é necessário ingeri-las em quantidades enormes, quase irreais, e sempre em estado cru. Com o processamento térmico, esses riscos são praticamente anulados. A saúde do nosso intestino e a saúde hormonal estão intrinsecamente ligadas. O nosso intestino abriga um universo inteiro de micro-organismos, a nossa microbiota, e entre eles existe um grupo especial de bactérias que os cientistas batizaram de estroboloma. A principal função delas é regular a circulação de estrogênio no organismo. Se o estroboloma estiver saudável, ele ajuda a manter o equilíbrio perfeito. Se a sua função estiver desregulada, isso pode resultar num excesso ou numa deficiência de estrogênio. Como podemos, então, apoiar estes pequenos ajudantes? A resposta é simples: alimentos fermentados, chucrute, kefir, iogurte sem açúcar, kimchi, kombucha, todos eles são fontes de probióticos, as bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino. O consumo regular destes alimentos
É como enviar reforços ao seu exército interno, aquele que luta pelo seu equilíbrio hormonal. Quando falamos de inflamação como a causa do desequilíbrio hormonal, temos obrigatoriamente de falar dos frutos vermelhos: mirtilos, framboesas, morangos e amoras. Estas pequenas joias da natureza são das fontes mais poderosas de antioxidantes. Os antioxidantes são moléculas essenciais que combatem os radicais livres e o estresse oxidativo no corpo. Imagine os seus processos celulares como pequenos incêndios constantes. É assim que a inflamação se manifesta. Os antioxidantes são, literalmente, a equipa de bombeiros que entra em ação para apagar esses focos. Ao reduzir o nível geral de inflamação, os frutos vermelhos auxiliam indiretamente todo o sistema endócrino a funcionar de forma mais eficiente. Estes frutos protegem as células dos ovários de danos, melhoram a sensibilidade à insulina e contribuem para a saúde dos seus vasos sanguíneos. Além disso, são excelentes fontes de fibra e vitamina C, nutrientes que complementam o seu bem-estar geral. Adicione uma mão cheia de frutos vermelhos ao seu pequeno almoço, iogurte, batido, ou consuma-os como uma sobremesa simples e nutritiva. Se houvesse um concurso alimentar para eleger o ideal para a saúde hormonal feminina, o abacate estaria, sem dúvida, entre os 3 primeiros classificados. Este fruto é um verdadeiro tesouro de nutrientes essenciais. Em primeiro lugar, é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, aquelas que são cruciais para a produção dos hormônios esteroides e para o combate à inflamação. Em segundo lugar, o abacate é rico em potássio, que ajuda a eliminar o excesso de sódio e a combater o inchaço e a retenção de líquidos, sintomas comuns que acompanham o síndrome pré-menstrual, SPM. Em terceiro lugar, contém uma substância única, o beta-citosterol, que ajuda a equilibrar naturalmente os níveis de cortisol. E claro, o abacate é uma ótima fonte de fibra, essencial para estabilizar o açúcar no sangue e manter a saúde intestinal. Incluir apenas metade de um abacate na sua dieta diária representa um enorme contributo para o seu equilíbrio hormonal. Pode adicioná-lo a saladas, preparar um delicioso guacamole ou simplesmente barrá-lo numa torrada de pão integral. As sementes e os frutos secos são pequenas potências, carregadas de energia e benefícios, mas para a saúde feminina, algumas são especialmente valiosas. Vamos destacar as sementes de linhaça e as sementes de chia. A linhaça é a campeã no teor de lignanas. As lignanas são fitoestrogênios, compostos vegetais que podem regular suavemente os níveis de estrogênio no corpo. Se estiverem em excesso, bloqueiam os receptores. Se o nível for baixo, podem estimulá-los ligeiramente. Isto torna-as um alimento perfeito para harmonizar o ciclo. Por sua vez, as sementes de chia são ricas em ácidos gordos ômega 3, fibra e cálcio. São excelentes para saciar, ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e combatem a inflamação. Um ponto crucial: para obter todos os benefícios da linhaça, estas devem ser moídas imediatamente antes do consumo. Adicione as sementes de linhaça moídas e as sementes de chia a papas, iogurtes e smoothies. É uma forma simples de apoiar a sua saúde hormonal todos os dias. Já falamos sobre a importância dos ácidos gordos ômega 3. A sua melhor fonte, sem dúvida, é o peixe gordo de águas frias. Salmão, sardinhas, cavala e arenque não são apenas iguarias, são um verdadeiro tônico ou remédio natural para o organismo feminino. Estes peixes contêm as 2 formas mais valiosas de ômega 3, o ácido eicosapentaenoico e o docosahexaenoico, conhecidos pelas abreviaturas EPA e DHA. O nosso corpo não consegue produzi-los em quantidades suficientes por conta própria. O EPA tem um poder anti-inflamatório potentíssimo, o que ajuda a aliviar as dores menstruais e a reduzir os sintomas da endometriose e da síndrome pré-menstrual, SPM. O DHA, por sua vez,
É um componente estrutural fundamental do nosso cérebro. Melhora o humor, as funções cognitivas e ajuda a combater a ansiedade e o estresse. Procure incluir peixe gordo na sua dieta pelo menos 2 a 3 vezes por semana, garantindo assim o aporte destes ácidos gordos essenciais. Não podemos ignorar o poder que se esconde ali, na sua prateleira de especiarias. Algumas ervas e especiarias possuem propriedades incríveis que podem influenciar diretamente o nosso equilíbrio hormonal. Tomemos, por exemplo, a curcuma. O seu composto ativo, a curcumina, é reconhecido como um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. Ajuda a manter a saúde do fígado, um órgão vital para a desintoxicação e eliminação das hormonas. A canela é outra especiaria fantástica. Ela ajuda a melhorar a sensibilidade das células à insulina, sendo indispensável para mulheres que enfrentam problemas de regulação do açúcar no sangue e a SOP, síndrome do ovário poliquístico. Basta uma pitada de canela no seu pequeno almoço ou café matinal para colher os benefícios. O gengibre, por sua vez, é um excelente aliado contra as náuseas e as dores associadas ao ciclo menstrual. Use estas especiarias sem moderação. É uma forma simples e deliciosa de adicionar componentes anti-inflamatórios e de equilíbrio hormonal à sua dieta. Quando falamos de proteínas, é crucial destacar as fontes animais de alta qualidade. Ovos e carne de animais criados a pasto não são apenas proteína. Eles são verdadeiros complexos de nutrientes. A gema do ovo, por exemplo, que muitas pessoas descartam erroneamente, é a fonte mais rica em colina, essencial para a saúde do cérebro e do fígado. Além disso, a gema fornece vitaminas A, D, E e K. É um verdadeiro multivitamínico criado pela natureza. A carne de animais que se alimentam de pasto, e não de grãos, contém muito mais ácidos gordos ômega 3 e menos ômega 6, que são pró-inflamatórios. Além disso, a carne vermelha é a melhor fonte de ferro Hemi, um tipo de ferro que o nosso organismo absorve de forma significativamente mais eficiente do que o ferro de origem vegetal. Para as mulheres que perdem sangue mensalmente, prevenir a anemia é crucial. A deficiência de ferro está diretamente ligada à fadiga extrema, queda de cabelo e ao comprometimento da função da tireoide. Agora que já sabemos o que incluir na dieta, vamos focar no que precisamos eliminar, ou, pelo menos, reduzir drasticamente. O inimigo número 1 dos nossos hormônios femininos é, sem dúvida, o açúcar e os carboidratos refinados. Pense no efeito dominó. Você empurra a primeira peça e toda a estrutura desmorona. O açúcar é essa primeira peça. Ele provoca um pico imediato de insulina. Níveis de insulina constantemente altos, por sua vez, sinalizam para os ovários produzirem uma quantidade excessiva de hormônios masculinos, os andrógenos. Esse é o caminho direto para problemas como a síndrome do ovário policístico, COP, acne persistente e o aumento de pelos no rosto e corpo. Além disso, a insulina alta bloqueia a produção da proteína que liga os hormônios sexuais no sangue. Isso os deixa livres, numa forma mais ativa, o que intensifica ainda mais esse desequilíbrio hormonal. E atenção! O açúcar escondido em molhos, sucos industrializados e cereais matinais é tão perigoso quanto aquele que você adiciona no café. Ler os rótulos e fazer essa escolha consciente de reduzir os doces é o primeiro e mais importante passo para restaurar o seu equilíbrio. O próximo item na nossa lista de destruidores de hormônios são as gorduras trans e os óleos vegetais industriais. As gorduras trans, presentes na margarina, fast food, panificação e em muitos alimentos processados, são gorduras criadas artificialmente que o nosso corpo não consegue metabolizar corretamente. Elas se incorporam às membranas celulares, tornando-as rígidas e disfuncionais. Isso compromete a comunicação entre as células, afetando diretamente a transmissão de sinais hormonais. Já os óleos industriais, como os de girassol, milho, soja e canola, são ricos em ácidos graxos ômega 6. Eles não são intrinsecamente ruins,
Mas a alimentação moderna criou um desequilíbrio, oferecendo muito mais ômega 6 em comparação com o ômega 3. Esse desequilíbrio gera um estado pró-inflamatório crônico no organismo. Substitua esses óleos por azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou óleo de abacate, e você reduzirá significativamente a carga inflamatória sobre o seu corpo. O café, para muitos, é o ritual matinal sagrado e a principal fonte de energia. Mas, do ponto de vista hormonal, é preciso ter cautela com a cafeína. A cafeína estimula as nossas glândulas suprarrenais a produzir cortisol, a famosa hormona do estresse. Se bebe café em jejum, especialmente se já estiver num estado de estresse, isso pode provocar uma verdadeira montanha-russa de cortisol. O cortisol constantemente elevado rouba ao organismo recursos que deveriam ser usados para produzir hormonas sexuais, em particular, a progesterona. Este estado é conhecido como o roubo de pregnenolona, pregnenolona esteal. Além disso, a cafeína pode comprometer a qualidade do seu sono. Um sono reparador é o momento crucial em que o nosso sistema hormonal se calibra e se regenera. Isto não significa que tenha de cortar o café para sempre, mas experimente tomá-lo sempre depois do pequeno almoço, e não antes, e limite-se a 1 ou 2 chávenas durante a primeira metade do dia. Esta simples mudança pode transformar radicalmente o seu bem-estar. O último item da nossa lista de vilões é o álcool. Uma taça de vinho ao jantar pode parecer um hábito inofensivo, mas acarreta riscos específicos para a sua saúde hormonal, sobretudo se for consumida regularmente. O nosso fígado é o principal órgão de desintoxicação e é responsável por decompor e eliminar as hormonas que já foram utilizadas. Quando se consome álcool, o fígado concentra todos os seus esforços para neutralizá-lo, pois, para o corpo, ele é uma toxina. Durante esse tempo, as suas outras funções, incluindo o metabolismo do estrogênio, ficam em segundo plano. Como resultado, o excesso de estrogênio pode acumular-se no organismo, agravando a dominância estrogênica. O álcool também desregula os níveis de açúcar no sangue, piora a qualidade do sono e esgota as reservas de vitaminas do complexo B e de magnésio, aqueles nutrientes essenciais para o nosso equilíbrio. O consumo consciente e moderado é a chave para minimizar os danos. Então, vamos fazer um resumo. A coisa mais importante a reter é esta: a alimentação não se resume a calorias, é informação. Cada pedacinho que colocamos na boca leva uma mensagem específica às nossas células e hormonas. Podemos enviar-lhes mensagens que geram caos e inflamação, ou podemos enviar mensagens que promovem a harmonia, o equilíbrio e a saúde. Analisamos 20 aspectos essenciais, desde a importância das proteínas, gorduras e carboidratos certos, até ao poder das crucíferas, dos frutos vermelhos e das especiarias, e também fomos honestos sobre o que destrói o nosso equilíbrio: o açúcar, os óleos industriais e o excesso de estimulantes. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com pouco. Adicione um novo alimento saudável à sua dieta. Remova um prejudicial. Observe como se sente. Vai ficar surpreendido com a forma sensível e grata como o seu corpo vai reagir a estas mudanças. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Espero que vos tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like e ativar o sininho das notificações. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes conselhos vão tentar implementar na vossa vida já amanhã? Ou talvez tenham o vosso próprio produto secreto para a saúde hormonal? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos aprender uns com os outros.